Deus, né? Lucas 10, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. De modo semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede você, ou procede tu, de igual modo. Amém, queridos? Santo, poderoso e maravilhoso Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. A ti, Senhor, e em todo tempo, em todo momento, glória, honra, adoração, louvor. Enfim, Paizinho, tudo é teu e nós queremos, ó Pai, sempre, em todo tempo, entregar-nos na sua presença e no seu altar. Por favor, Paizinho Santo, fala conosco na tua palavra. Edifica-nos, ó meu Deus, na tua presença. Espírito Santo, fala, por favor, fala. Ó meu Deus, a cada vida que está aqui no templo, aos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor, acompanhando a transmissão pelo culto e cultuando em seus lares. Se ao longo dessa semana alguém parar para assistir esse culto, esse ponto da mensagem, Espírito Santo, fala também ao coração de cada vida, Senhor, para o louvor da tua glória. Espírito Santo, nós nos entregamos no seu altar. Espírito querido, nós nos entregamos na sua presença e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Podem sentar-se. Amém. 40 dias com Jesus. Amém. Hoje, o 19º dia desse tempo, né, de devocionais, de oração, de busca espiritual. E nessa noite, queridos, o Senhor, Ele quer reafirmar algumas coisas nos nossos corações que é uma grande luta para nós, humanidade, do século 21. Eu digo uma grande luta porque hoje o ideal da vida é: você precisa trabalhar, ganhar muito dinheiro, conquistar os seus sonhos, realizar os seus desejos, e independente de quem, enfim, esteja ao seu lado, independente, isso pensando de forma mundana, fora do contexto religioso, independente de quem sejam as pessoas que você precisa até passar por cima delas, você precisa ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. Você pode, você deve, você vai conquistar. É assim, a lógica do mundo de hoje. Existe uma outra lógica que impera na humanidade do século 21, nesse tempo que nós vivemos, que é o fato de que cada homem e de que cada mulher possui uma verdade.
Não existe, talvez seja exagerado falar dessa forma, mas já não há mais aquele consenso entre a ética e a moral. A ética determinava uma regra, então o que é verdade era assimilado como uma verdade universal. Hoje não. Hoje cada homem e cada mulher tem a sua própria verdade e vive em busca de várias fontes para que a verdade a qual ele acredita seja validada. Então, se eu converso com alguém, eu não concordo com o que aquela pessoa me falou, eu vou procurando alguém que legitime o que eu penso, porque esta é a busca individualista, egoísta e vaidosa. Poderíamos falar da verdade, poderíamos falar desse senso, né, emocional que as pessoas têm de serem felizes. Não é, olha, se você não é feliz no seu casamento, casa de novo. Ou não case de novo, mas tenha um caso, tenha 2 mulheres ou 3 mulheres, para as mulheres tenha 2 ou 3 homens, e isso é aceitável. Aliás, é até a lógica do mundo de dizer assim, se você não é feliz numa relação heterossexual, por que você não experimenta uma relação homoafetiva? Sabe, amados, então nós vivemos envoltos, imersos, a uma realidade que, de fato, nós precisamos pensar, refletir e firmar o nosso passo na presença desse Deus que ama a minha vida e a sua vida de uma forma poderosa e preciosa. Amém, queridos? Nesse texto, dada a realidade cultural da época, Jesus ele dialogava com um sujeito que é chamado na Bíblia, aqui nessa passagem, apenas de um intérprete da lei, era um estudioso, era um doutor na Torá, era um doutor na lei judaica, era um doutor em Antigo Testamento, provavelmente sabia todas as coisas, era um homem que decorou, porque na escola de Israel, eles decoravam, gente, eles decoravam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham de cor tudo aquilo, os grandes mestres da lei. Hoje a gente mal consegue decorar o Salmo 23, não é? Ou não? Você sabe o Salmo 23 de cor? Bem? Sim ou não? Salmo 23, não é? Vamos lá então? Vamos fazer um teste. E João 3,16? Para tirar um 10. Apocalipse 23, versículo 15. Quem deu essa risada aí? Apocalipse 23, versículo 15. Não tem? Mas por que vocês ainda foram olhar na Bíblia ainda? Para ver se não tinha. Não tem Apocalipse 23, a gente vai só até o 22. Brincadeira, gente, só para a gente interagir. Sabe, amados, então, esse doutor da lei, ele tinha a Torá, ele tinha a lei judaica decorada. E numa conversa de alto nível, Jesus conversa com esse homem de forma intensa. Não é aquela conversa que alguém fica bravo e vira as costas e vai embora. Não é aquela conversa que alguém não tem argumento e começa a gritar. Já viu quando alguém não tem argumento e começa a gritar? E aí começa a mudar o assunto, começa a mudar o foco. Ah, mas também não sei o quê. Já viu? Tomara que não seja eu e você, mas quando falta argumento, as pessoas começam a apelar para a força. Aqui não. Aqui Jesus e esse intérprete da lei tinham uma conversa profunda, preciosa. Uma conversa, meu irmão e minha irmã, em que o lema ou que a chave dessa conversa é: quem é o meu próximo? Nós falamos de verdade, não é? Há verdades universais que as pessoas não aceitam, há verdades individuais que nós tornamos como lei para nós e para os outros, mas aqui numa conversa profunda, Jesus está então dialogando com esse intérprete da lei, esse doutor da lei, dizendo assim: quem é o teu próximo? Só abrir um parêntese. Você não conhece gente que sabe de tudo? Não tem pessoas que conversam sobre tudo, não é? Tem conhecimento de tudo? Você conhece alguém? Você fala assim: olha, esse parafuso serve para isso. Aí ele fala: não, mas serve para aquilo também. Já viu aquele tipo de pessoa que sabe de tudo?
Eu tinha um colega, aliás, ele está lá, não vou falar onde ele está, não. Pai, que ele assiste a transmissão. Um colega que está por aí, ele está por aí, em algum lugar. Ele é um pastor também, ô meu irmão, Deus abençoe. Rapaz, tudo que a gente falava com ele sabia. Era que tipo assim, não, já fiz isso aí. Fala assim, nossa, eu já trabalhei de telemarketing. Nossa, eu já trabalhei de telemarketing. Eu já fui pintor. Não, puxa vida, eu já trabalhei de pintura. Já viu aquele sujeito que sabe de tudo? Você conhece alguém assim? Que tem resposta para tudo, que quer, sabe? E que é cheio de questionamento. Não tem gente que tudo quer questionar. Fala assim, por que isso tem que ser assim? Não tem problema questionar. Aliás, a construção do conhecimento se dá pela curiosidade, pelo questionamento. Mas tem gente que só questiona por questionar. Já viu quando alguém só quer gerar polêmica? Só quer contribuir para que haja confusão. É aquela expressão, né? Gosta de jogar gasolina no fogo, já viu? Aí o negócio vai, né? Explode. Não tem gente assim? Que sabe de tudo, questiona tudo, tem uma opinião formada sobre... Hoje é muito comum isso, né? Todo mundo quer ter opinião formada sobre tudo. E, para te ser bem sincero, nem sempre a gente precisa dar opinião sobre tudo. Tem hora que a gente pode falar assim, olha, deixa eu pensar um pouco, deixa eu refletir um pouco. Tem um provérbio que diz assim, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Tem muita gente falando demais. Lá em Minas tem um ditado que diz assim, talvez vocês conheçam aqui, né? Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Aqui também tem, né? Então, assim, tem horas, gente, que a gente tem que parar para pensar um pouco. Há momentos em que a gente precisa refletir. E nesse texto, Jesus está nos trazendo para perto dele, como trouxe esse intérprete da lei, e ele está nos chamando para pensar. E sabe o que me ocorreu aqui, gente? É que a gente às vezes sabe coisas muito impressionantes, não é? Quer ver um teste? Alguém aqui sabe qual é a fórmula de Bhaskara? A Fernanda sabe, professora, se não souber, né? Para que serve isso, Fernanda? Alguém sabe a fórmula química da água? É isso, a gente sabe. Uma pergunta difícil, me ajuda a formular uma pergunta bem difícil, uma coisa bem difícil. Sabe, enfim, acho que você já entendeu. A gente às vezes sabe tanta coisa, não é? Mas a gente às vezes tropeça nas coisas simples. Como é que pode um doutor da lei, do texto aqui da parábola, da passagem com Jesus, como é que pode um doutor da lei perguntar para Jesus assim, quem é o meu próximo? Puxa vida, ele sabia que lá na construção do altar tinha que usar uma bacinha de 120 gramas, conforme a medida do santuário. Ele sabia isso de cor. A cor do roxo, azul e vermelho lá que se usava na construção do tabernáculo. Ele sabia das leis dos levitas, ele sabia das leis das mulheres com fluxo de sangue, ele sabia das leis da cidade de refúgio, ele entendia tudo. Mas aí numa coisa pequena ele pergunta assim, mas quem é o meu próximo? A gente às vezes sabe tanta coisa difícil, né? A gente guarda tanta coisa boa na vida e aí a gente tropeça nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, como esse homem, um doutor da lei, que tentando, né, inverter Jesus numa conversa, olha para Jesus e diz assim, mas, então Jesus, quem que é o meu próximo? Me ensina. E talvez ele esperasse que Jesus fosse, enfim, amenizar a situação, né? Talvez ele esperava que Jesus fosse agir de forma politicamente correta, mas se existe uma coisa que Jesus, ele não tem, é essa ação dissimuladora. Jesus sempre fala a verdade e sempre nos chama a verdade. Doa a quem doer. Quando a gente olha para esse texto tão lindo, nós vemos alguns confrontos e alguns ensinamentos. E eu quero trabalhar alguns deles com a igreja nessa noite. O primeiro ensinamento a respeito dessa pergunta, quem é o meu próximo? É que a resposta para essa pergunta às vezes não está
na outra pessoa, mas está em nós. Antes de entender quem é o nosso próximo, Jesus nos mostra a insensibilidade da vida e da história humana. Porque, segundo Jesus, havia um homem que viajava de Jerusalém para Jericó. Um homem que foi assaltado, um homem que foi espancado, praticamente à beira da morte, foi deixado às margens da estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Jericó a Jerusalém. Na história, um dia a gente vai fazer uma caravana para Jerusalém, amém? Jerusalém, aí vou eu, uhul. Diz que a tradição era que essa estrada tinha 24 quilômetros de extensão. Mas Jerusalém é uma cidade alta, Jericó é uma cidade baixa. Então o trajeto de 24 quilômetros, eles desciam 1.000 metros. E a cidade de Jericó está 250 metros abaixo do nível do mar. Segundo os estudiosos, é uma das cidades localizadas a menor nível abaixo do mar em todo o mundo, em todo o planeta Terra. 24 quilômetros de uma estrada sinuosa, cheia de curvas, perigosa. Eu li um comentarista que disse que naquela época, ele afirma, a viagem durava cerca de 7 horas para quem fazia a pé, porque era subidas e curvas, né? Então não era um trajeto fácil. Por isso favorecia que os assaltantes ficassem nas emboscadas para atacar os viajantes ao longo do trajeto dessa viagem. O texto diz, meu irmão e minha irmã, que esse homem foi atacado, foi ferido. Eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, será que a estrada da nossa vida tem sido diferente dessa estrada que liga Jericó a Jerusalém? Será que a estrada da nossa vida é sempre uma reta? Ou será que ela de vez em quando ela é meio sinuosa, né? Cheia de curvas e curvas perigosas? Você já enfrentou uma curva perigosa na estrada da sua vida? Sim ou não? Um momento difícil de angústia? Em algum momento você foi atacado por alguma realidade da sua vida e isso lhe trouxe sofrimento, angústia? Em algum momento talvez você sentiu-se até semi-morto, deixado à beira do caminho, esperando simples e tão somente o seu corpo físico ali perder o fôlego e então acabar a sua existência terrena? O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados, perplexos, mas não desanimados. Somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Sim, queridos, nós passamos por muitos problemas, como diz o poeta da música sertaneja do Brasil, né? Nessa longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar? Nem sempre a gente corre. Nem sempre a gente consegue correr. Há muitos momentos em que mal conseguimos andar. Há muitos momentos em que o nosso coração está aflito, cansado e pensa, inclusive, em desistir. Mas sabe, queridos, quando a gente pensa em desistir, nessa estrada da vida, passa um sacerdote, como aconteceu com aquele judeu da história de Jesus. Um sacerdote que voltava de Jerusalém, possivelmente ele ia para a sua casa. Ele fez o serviço lá em Jerusalém e estava descendo para Jericó. E diz o texto, né? Casualmente, ou seja, não era o seu hábito, não era uma regra. Foi um momento de sua vida. Casualmente passava ali um sacerdote, e um sacerdote conhecia a lei. Conhecia, por exemplo, a revelação de Deus em Miqueias capítulo 6, versículo 8, quando o texto diz assim, ele te declarou, ó homem, o que o Senhor pede de ti, que você pratique a justiça, que você ame a bondade, que você ande humildemente com o seu Deus.
Mas aquele sacerdote que era o responsável por representar o povo diante de Deus, viu aquele homem ali espancado, ferido, moribundo, prestes a morrer, mas ele não teve a coragem, ele não teve a sensibilidade, ele não teve, enfim, a compaixão de mudar o rumo da sua história para ir ao encontro dele. Pelo contrário, diz que passou ainda do outro lado. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos mover por compaixão e não por insensibilidade. Esse homem foi um insensível, não viu a dor do outro, mas também passava naquela estrada um levita e o levita tinha muitas funções. Não pense que o levita era só alguém que cantava no templo. O levita era alguém que limpava, fechava o templo, cuidava de toda a organização do templo. Também tinha os levitas que eram músicos, que eram cantores. Mas vamos imaginar um levita descendo ali, na estrada, mãos erguidas e só para te adorar. Amém? E aí ele vê o sujeito caído e ele fala assim: e Deus o livre guarde, eu vou seguir a minha vida e fazer teu nome grande. E aí? Também era casualmente, não era uma passagem constante. Alguém pode até pensar, mas pastor, eles não sabiam que aquela estrada era perigosa? Sim. Será que eles não estavam apenas e tão somente protegendo a sua própria vida? Possivelmente, esse foi o pensamento deles. Mas um homem e uma mulher de Deus precisa ter uma atitude diferente. O homem estava jogado ali, morrendo, largado à própria sorte, destruído na sua integridade física, nos seus sonhos e planos. Talvez ele estava aguardando apenas o suspiro final. O levita e o sacerdote representam a vida de religiosos. Como eu e você, se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos religiosos. Representam religiosos como eu e você, que temos a presença de Deus, que entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, mas que muitas vezes a gente fala assim: tá louco, não vou mexer com isso não. Quem mandou ele ficar lá? Quem mandou? A culpa é dele. Não existe hoje, quando a gente ouve assim notícias, uma mulher foi estuprada, e aí alguém fala assim: também é culpa dela, quem mandou ela vestir uma roupa curta? A gente às vezes inverte a ordem do agressor com quem é agredido. E meu irmão e minha irmã, isso é algo que nós precisamos mudar. Marido, falando da mulher, na semana da mulher aí, um homem acabou de matar uma mulher, é um feminicídio. E aí alguém diz assim: mas também quem mandou ela enfrentar o marido? Quem mandou ela Quem mandou ele matar? Quem mandou ele bater? Ninguém tem que matar ninguém, gente. Ninguém tem que bater em ninguém. Quem mandou ele ir para Jericó? Por que ele não ficou na casa dele? Bem feito, olha lá, eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais o que fazer. E aí quem lê o devocional de hoje, a gente faz igual Pilatos, A gente lava as mãos e fala assim: estou inocente do sangue desse justo. Será? Será? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a grande pergunta é: quem se importa? Quem se importa com a mulher que deixa filhos depois de ser morta, assassinada? Quem se importa com o morador de rua que incomoda? Quem se importa com esse homem aqui da história que foi assaltado, foi ferido e foi abandonado à beira da estrada para morrer? Quem se importa? Quem, meu irmão e minha irmã, se importa com essas realidades? Essa era a pergunta. E aí Jesus continua dizendo assim: sempre há esperança. Porque, meu irmão e minha irmã, apesar de nós sermos maus, dentro de nós existe ainda uma fagulha de Deus. E essa fagulha pode fazer toda a diferença. Jesus disse: descia por aquele mesmo caminho um certo samaritano. Em João 8,48, Jesus foi comparado a um samaritano.
E em João 8,48 diz assim: não é certo dizer que você é um samaritano e está endemoniado? Samaritano, descia um samaritano. Qual que é a origem dessa briga entre o povo de Jerusalém e o povo de Samaria? Logo depois que Salomão morreu, se você quiser conferir isso depois, 1 Reis capítulo 12, o filho de Salomão, chamado Roboão, deveria assumir o trono. Mas ele não tinha carisma, ele não tinha autoridade, ele não tinha liderança. E ao invés de ele ajuntar todo mundo ao redor dele, porque substituir Davi, substituir Salomão, meu irmão e minha irmã, não era uma tarefa fácil. E ao invés dele ganhar o coração do povo, ele quis oprimir o povo, ele aumentou os impostos, ele aumentou, enfim, a carga de trabalho, ele foi um homem muito maldoso, muito ruim, porque ele achou que através da força ele ia impor o seu reinado. O que aconteceu? Houve uma divisão. 10 tribos ficaram com o reino do sul, com a capital em Jerusalém. 2 tribos se rebelaram e formaram o reino do norte, com a capital na cidade de Samaria. E um rapaz que estava exilado lá no Egito voltou para governar o reino do norte. O nome desse rapaz era Jeroboão. Desde então Samaria se tornou independente e passou a idolatrar outros deuses, passou a idolatria. Depois, quando a gente lê o livro de Reis, vocês vão ver que todos os reis do reino do norte sempre foram idólatras. Construíram tabernáculos para outros deuses, profanaram a fé judaica, enfim, em 732 antes de Cristo. Eu estou dando aula de história hoje, né? De vez em quando a veia de professor, ela fala mais alto, mas aguenta aí. É coisa interessante para você entender algumas coisas da Bíblia. O reino, em 732 antes de Cristo, o Império Assírio invadiu o reino do norte, invadiu Samaria. E os assírios tinham um jeito de destruir uma cidade. Eles não queimavam os prédios, eles não escravizavam as pessoas, mas eles promoviam a miscigenação racial. Então começou a haver um intercâmbio cultural, ou seja, homens do reino do norte se casavam com as mulheres da Síria, homens da Síria se casavam com as mulheres de Samaria. Então aquele povo de Samaria deixou de ser um povo judeu, entre aspas, puro, passou a ser um povo misturado. E os judeus do reino do sul em Jerusalém diziam assim: credo, esse povo aí é misturado, nós não temos mais parte com ele. Começou a haver preconceito racial entre o reino do sul e o reino do norte. Olha que coisa, intolerância racial desde os tempos antigos. Isso aqui é muito comum, desde que o ser humano é humano, né? Sempre existiu isso desde o pecado. E sabe, queridos, quando alguém olhava então para um samaritano, era como que dizer assim: isso aí não vale nada. Isso é um cidadão de segunda linha. Sabe aquele preconceito que as pessoas têm contra os negros? Dizem assim: negro, amanhã as pessoas dizem assim: segunda-feira é dia? É dia de quê? Por que dia de branco? Ou quando acontece alguma coisa, alguém fala assim: neguinho pegou. Quando alguém fala isso para mim, eu falo: o neguinho pode ser branquinho também, porque o neguinho e o branquinho podem roubar, infelizmente. Sabe essa coisa que todo mundo fala hoje, de racismo estrutural? Isso é antigo, gente. Isso é antigo, não é de agora. Então, quando alguém olhava para dizer assim: um samaritano, isso aí não vale nada, isso é um miserável, é um zero à esquerda, não vale nada. Mas Jesus fala: um certo samaritano viu um judeu ferido e praticamente morrendo na estrada. E aquele samaritano teve compaixão. Quem se compadece, gente? Quem se compadece nessa história?
aquele que ninguém dava valor, aquele de quem ninguém esperava qualquer coisa, aquele que era considerado impuro, pecador, miserável, aquele que não deveria ter nome, não deveria ter história, aquele que era endemoniado, porque os samaritanos eram chamados de endemoniados por muitos judeus. Foi ele que teve misericórdia daquele homem que estava morrendo, e foi lá e sentiu compaixão dele, e disse Jesus, a compaixão fez com que ele se aproximasse, ele enfaixou as feridas, ele limpou as feridas, ele colocou óleo que era para cicatrizar, que era para não infeccionar, e colocou vinho para cicatrização. Era o costume da época, não tinha mertiolate, não tinha, enfim, essas coisinhas que a gente usa hoje, era a cultura da época. Aquele homem que viajava sobre um animal, começou a andar a pé e com muito esforço colocou aquele judeu morrendo em cima do seu animal e o levou até uma hospedaria, porque na época não existia hospital, as hospedarias eram lugares em que as pessoas ficavam durante um certo tempo em repouso, até que se recuperassem dos seus traumas, mas não tinha nenhum cuidado médico. Ele paga a diária, ele diz assim, olha, está aqui o pagamento, cuida dele para mim, dá comida, dá tudo o que ele precisar, e se gastar alguma coisa a mais, eu vou voltar, e eu vou pagar a conta, eu vou pagar a diferença. Quem faria isso por nós, irmãos? Quem faria isso por mim e por você? E aí a grande lição desse texto é que Jesus não estava falando de mim nem de você, tá bom? Ele não estava falando nem da minha vida e nem da sua vida. Essa história do samaritano, Jesus está falando, é dele mesmo. Jesus é o bom samaritano. Amém, queridos? Diga isso, Jesus é o bom samaritano. Por que Jesus fala dele mesmo? Porque Jesus sabe o que é sofrer o preconceito. Se você olhar em João 1,46, quando Jesus começa a pregar, alguém fala assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Que é isso, Nazaré, aquela vilinha, aquela cidadinha de nada, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Olha o preconceito do lugar em que ele vivia, olha o preconceito com relação à família dele, porque se você olhar lá em Mateus 13,55, o texto diz assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Tiago e João e não são os seus irmãos, e as suas irmãs não estão aqui entre nós. Então há também um preconceito familiar, como dizendo assim, quem que esse rapaz acha que é? Quem que esse Jesus acha que é? Ele é um Zé Ninguém, ele é um Zé da Silva, ele não tem estilo, ele não tem, enfim, um nome, ele é só o filho do carpinteiro, que veio de Nazaré. Sabe, querido, Jesus está falando dele, porque ele sabe o que é o sofrimento por preconceito, ele sabe o que é ser deixado de lado, ele sabe o que é ser humilhado, e porque ele passou por todas estas coisas, hey, look to me, please, ok? Olhem para mim, amém, aqui, olha aqui, esse bonitão aqui, amém? Ele sabe o que é sofrer, gente, ele sabe o que é passar por angústias, ele é o bom samaritano. Os samaritanos na época eram mal vistos, as pessoas diziam assim, Samaria não pode ser salva. Jesus na época foi mal visto, porque ele pregava para os publicanos, ele abençoava mulheres, ele pregava para os cobradores de impostos, ele curava os leprosos, ele ia de aldeia em aldeia, ele pregava para todas as pessoas, sejam ricas ou pobres, sejam homens ou mulheres, sejam brancas ou negras, ele não fazia distinção entre as pessoas, então por isso ele era mal visto. Então ele sabe o que é sofrimento, ele é o bom samaritano, meu irmão e minha irmã, que sabe que eu e você, na trajetória da nossa história, fomos um dia abandonados à própria sorte para morrer na beira de uma estrada. Nós estávamos, meus irmãos e minhas irmãs, existencialmente e espiritualmente condenados a morrer, se esse bom samaritano, Jesus Cristo, não resolvesse passar por esta cidade, não resolvesse tratar a minha vida e a sua vida, curar a minha vida e a sua vida. Em Romanos 3,23 a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, estávamos largados, porque em João 10:10 Jesus disse assim: o ladrão veio apenas para matar, para roubar e para destruir. Sim, nessa estrada da nossa vida, esse ladrão espiritual tentou contra a minha história e contra a sua história, roubou a nossa vida, tentou aniquilar os nossos sonhos. Sim, já trouxe angústia e sofrimento que não pode muitas vezes nem ao menos ser lembrada. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é o bom samaritano, queridos. Jesus é o bom samaritano, de quem se espera compaixão. A gente às vezes olha para as pessoas ao nosso redor e a gente espera compaixão de quem convive conosco. As pessoas olham para nós dentro da igreja e falam assim: não, aquele povo que está lá na igreja tem que sentir compaixão do mundo e das pessoas. Mas uma coisa que a gente precisa entender, querido, é que compaixão não é produto da religião. Compaixão é uma escolha de cada coração. Compaixão não é resultado da religiosidade. Compaixão é decisão do nosso coração. O texto, a palavra compaixão significa mover as entranhas. Sabe o que é mover as entranhas? Quem é pai e mãe, eu acho que é mais fácil para entender. Mover as nossas entranhas é quando a gente vê o nosso filho, ou a nossa filha, enfim, alguém muito próximo de nós, numa situação de risco, em que parece que o nosso coração aqui, o nosso interior, parece que vai saltar tudo para fora. Alguém já passou por isso? Isso é compaixão e você corre para tentar, enfim, salvar, para tentar livrar de algum mal. Então, mover-se a entranhas é você assumir a dor do outro de forma que você deseja substituí-lo em seu sofrimento. A gente às vezes não olha para alguém que a gente ama e fala assim: podia ser eu no lugar dele. Troca de lugar, Senhor, me põe lá no lugar dele. Alguém já fez essa oração? Ou já teve esse sentimento no seu coração por alguém que você ama muito? Isso é compaixão. Compaixão não é curiosidade. Ixi, olha lá. Ih, caiu. Bateu o carro. Não, vamos ver lá quem machucou. Já viu? Quando tem um acidente de carro, 2 minutos tem 15 pessoas, 20 pessoas, fazendo selfie, fazendo transmissão ao vivo, mandando recado no grupo: a gente teve um acidente aqui, cuidado. Hoje o mundo é assim, é muito rápido. Mas isso não é compaixão, não. Isso é curiosidade. Porque compaixão é quem vai lá e não pode pôr a mão, né? Certo? A gente tem que tomar cuidado quando vê um acidente. Mas pelo menos você vai ali e vê: olha, está vivo, olha, você está bem, calma, a gente já pediu ajuda, enfim, vai consolar a pessoa, vai fazer com que ela tenha ainda aquele alento de sobrevida para que haja o tempo de um resgate de um bombeiro, ou de uma ambulância, enfim, de pessoas especializadas para que não torne a situação ainda pior. Isso é compaixão, gente. Compaixão. Jesus disse lá nas bem-aventuranças: chorem os que choram. Isso é compaixão. Só pode chorar conosco um Senhor que lá em Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas como ovelhas que não têm um pastor. Jesus é o bom samaritano, meus irmãos e minhas irmãs, porque ele tem um coração que se move. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o texto diz assim: ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O coração dele não ficou parado, vendo assim: olha, o meu povo está sofrendo, o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo condenado. Jesus não ficou imóvel, inerte, distanciado, mas o coração de Jesus se moveu quando ele viu a minha vida e a sua vida caídos à beira da estrada, pelo resultado do assalto de Satanás e do reino espiritual, pelo resultado destrutivo do pecado. Jesus, ele não ficou parado, ele se moveu. Jesus se comprometeu
totalmente. Ele nos resgatou. Amém, queridos? Jesus resgatou a sua vida, sim ou não? Ele resgatou a minha vida. E Ele nos levou para uma hospedaria. Oh, meu Deus. Em Colossenses, se você quiser conferir aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13, o texto diz assim: e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Transportou. Não foi o que o samaritano fez? Pegou, colocou o judeu lá no animal que ele viajava, no cavalo, burrico. Jesus também nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado. Ou seja, Ele nos tirou de uma situação de morte, de risco. Ele se comprometeu totalmente. Jesus não completou a cura. Olha, isso aqui mexeu demais com o meu coração quando eu refletia e preparava essa mensagem. Jesus não completou a cura. Ele nos pegou ali na estrada. Ele curou, Ele limpou a nossa ferida. Ele passou o remédio, e vinho é vermelho, né? Vinho lembra o quê? O sangue. O sangue. Nós não tomamos a ceia. Hoje a gente usa o suco da uva. Mas lá no primórdio da igreja cristã, e muitas igrejas ainda conservam isso, eles celebram a ceia com vinho. O vinho que representa o sangue de Jesus Cristo. Então, o samaritano passa o vinho sobre aquelas feridas. O sangue de Jesus não foi colocado sobre a minha vida e sobre a sua vida, sim ou não, queridos? O sangue de Jesus não cobriu a minha vida e a sua vida, igreja? Se confessarmos os nossos pecados, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos cobre. Amém, queridos? O sangue de Jesus está sobre nós. Ele nos transporta, Ele nos tira da estrada, Ele nos tira de uma situação de morte e Ele nos leva para a hospedaria. O que é hospedaria, gente? O que representa a hospedaria para nós hoje? Hospital? O que é hospedaria para a igreja hoje? A igreja. Jesus nos tira da estrada da vida e nos traz para a igreja. Amém, queridos? Você não está aqui hoje? Qual era o seu caminho antes de conhecer Jesus? Você não estava perdido e largado nessa vida? Muitas vezes numa vida de controle de vícios, uma vida de dependência, de sexualidade, uma vida de mentiras, uma vida de enganos, uma vida, enfim, que às vezes até não era cheia de coisa errada, porque tem muita gente boa que faz coisas boas e só falta Jesus em suas vidas. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estávamos abandonados à beira do caminho dessa vida, atacados pelo reino espiritual maligno. Satanás, mais uma vez eu digo, o ladrão veio para matar, para roubar e destruir. Jesus então nos acolhe, nos encontra, e Ele nos leva para onde? Para a hospedaria. E a hospedaria é a igreja de Jesus, é a igreja do Senhor, porque é aqui na igreja, é aqui nesse ambiente de fé que nós somos verdadeiramente restaurados, é aqui que a nossa dignidade é transformada, é aqui que a nossa humanidade é tratada. Fala a verdade, homens, vocês não aprenderam a ser homens melhores, congregando e servindo a Jesus, aprendendo da palavra, sim ou não? Mulheres, vocês não aprenderam a serem mulheres melhores, congregando, aprendendo de Jesus na igreja, sim ou não? Não, está muito devagar, vocês têm dúvidas sobre isso? É na igreja, gente. Jesus nos tira do mundo, Jesus nos tira dessa estrada de perdição e de isolamento, onde nós estávamos sozinhos, porque aquele rapaz que foi ferido estava sozinho. Quantas vezes nós também estamos sozinhos ao longo da nossa vida, mas na igreja a gente encontra amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, sim ou não? Não tem alguém que você ama aqui, que você aprendeu e passou a conviver com ele ou com ela, estando na igreja, sim ou não?
Você tem um amigo verdadeiro aí, uma amiga verdadeira? Um irmão que você possa chamar de verdade, de irmão? Ou uma irmã que genuinamente você possa dizer, essa aí é minha irmã? Sim ou não? Você tem essa pessoa? Olha aí para ele aí, se você quiser até fazer aquele coraçãozinho, dizer assim, uau! É, gente, Jesus nos tirou dessa estrada da vida e nos trouxe para a igreja. Alguém hoje diz assim, mas a igreja não é importante. É verdade, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem tirou da estrada foi o bom samaritano, foi Jesus. Mas ele nos trouxe para a hospedaria. Ele nos trouxe para a sua igreja, para que a gente possa, de verdade, viver o melhor que Ele tem para mim e para você, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa história. E que bom que a gente está aqui hoje, fala a verdade. Que bom que nós somos a igreja de Jesus Cristo. Que bom que nós somos o corpo de Jesus ressurreto sobre a face da terra. Esse bom samaritano transformou a minha vida, transformou a sua vida. Esse bom samaritano prometeu voltar. Amém? Não foi a promessa? Eu vou voltar. Da mesma forma, Jesus também não prometeu voltar? Jesus não prometeu que um dia estaria comigo e com você? Agora ele voltaria onde? Onde Jesus prometeu voltar? Aonde, gente? No texto bíblico aqui que a gente leu. Onde o bom samaritano prometeu voltar? Na prefeitura? Na escola dos rabinos? Onde ele prometeu voltar? Na hospedaria. E quem é a hospedaria hoje? Para quem que Jesus prometeu que um dia vai voltar? E quem somos nós? Vamos falar de novo. E quem somos nós? A igreja de Jesus. Esse bom samaritano vai voltar. Eu creio nisso. Amém, queridos? Os 2 denários. Ele pagou 2 denários. E disse assim, se passar, eu pago a conta quando voltar. Já viu aquele ditado que as pessoas dizem assim, 1000 passarás, 2000 não passarás? É baseado nesses 2 denários da parábola ou da história do bom samaritano. Mas ele não cravou, ele disse assim, se gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Já passamos de 2000, né? Mas se gastar mais, se passar mais. A Bíblia diz que o filho não sabe o dia, somente o pai sabe o dia e sabe a hora. Mas eu quero crer todos os dias no meu coração que esse dia está chegando, em que o bom samaritano voltará até aquela hospedaria para pagar a conta e buscar o seu amigo, buscar aquele que ele salvou. Está chegando o dia. Se vocês não olharem para mim, eu vou falar para vocês olharem para mim de novo. Amém? Amém? Olha para mim, que estou até de aparelho. Olha que coisa linda meu aparelho. Olha aqui. Então olha aqui para mim. Deixa o menininho aí, deixa o Theo aí. Olha para mim aqui. Isso, fica aí, Theo, ok? Todo mundo olha para mim. Ele vai voltar. Amém, queridos? Jesus vai voltar. Por isso nós precisamos, em nome do Senhor, para a glória de Jesus. Nós precisamos orar pelo Theo também, mas nós precisamos clamar, para que eu e você estejamos completamente sarados quando Ele voltar, para que a gente possa seguir a nossa vida com Ele, para Ele e por meio dEle. Amém, queridos? Jesus é o bom samaritano, aquele que nos salva, aquele que nos transforma, aquele que nos resgata. Eu quero te convidar para um tempo de oração.